Olá, Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com o tema Como vencer a tentação. Quem seria capaz de dizer que não é tentado, né? Todos nós, seres humanos mortais, nós somos tentados, e se não todo dia, mas quase todo dia, e sempre, né, vez por outra, aparece uma tentação que muitas vezes leva as pessoas ao caos, né, ao fundo do poço. Destrói muitas vezes casamento, né, quando a tentação é sexual, né, destrói a reputação quando a tentação é na área de finanças, de dinheiro, não é? E aí a gente tem várias áreas que nós de uma forma geral, somos tentados. É sobre esse assunto que a gente vai conversar. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, claro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos aqui para a palavra. Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não quero aqui, pessoal, fantasiar as coisas, nem quero criar coisas aqui, endemonizar, não é? E colocar toda a culpa no diabo, porque isso aí seria infantil da minha parte. Não quero chegar a esse ponto, não é? Mas eu quero dizer para você o seguinte: a tentação, ela pode ser, por exemplo, Deus, para você, não é para você provar a Deus a sua fidelidade, né? Mas para você tomar uma decisão na sua vida, né? Se você realmente quer ser fiel a Deus ou se você quer ceder à tentação, né? A gente vê isso lá no Jardim do Éden, no capítulo 3. Tem tentação que ela vem pela, digamos assim, gerada pela nossa natureza adâmica, entendeu? Todos nós somos seduzidos, muitas vezes, somos tentados, digamos assim, entendeu? Quando a nossa natureza adâmica ela não está sendo, digamos assim, submissa, não é? Não está sendo submissa ao espírito, não é? Porque existe uma guerra dentro de nós, você sabia disso? Isso mesmo, lá em Gálatas, Paulo fala, me parece capítulo 5, que existe uma guerra entre o espírito, não é? E a carne, né? Existem as obras da carne, existe o fruto do espírito, não é? Aquele que prevalecer é justamente aquilo que vai se manifestar, claro, na minha vida, entende? Se prevalecer as obras da carne, com certeza, não é? As obras da carne, elas que vão se manifestar, não é? E ali tem uma lista, acho que seria infinita, porque ali ele botou uma lista pequena, entende? Mas se você não pender, é um pêndulo, é feito uma balança, entende? Se você pender para o lado do espírito, manifestar-se-ão, claro, na sua vida o fruto do espírito, não é? Entende o que eu estou querendo dizer? Se manifestar, no caso, os desejos almáticos ou da carne, como queira entender, manifestar-se-ão na sua vida, claro, as obras da carne, entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando esse pêndulo ou balança, né, não está equilibrado, o que acontece? Vai acontecer tentações, e as tentações elas são fortes, não é? A Bíblia diz que Deus provou Abraão, quer dizer, provou, ou seja, Abraão é que tinha que provar a fidelidade para Deus, não Deus para com ele, entende o que eu estou querendo dizer? Então, Deus não tenta ninguém para o mal, Deus nunca vai induzir você para o mal, entendeu o que eu estou querendo dizer? Deus nunca vai fazer isso com você. Geralmente toda tentação ela tem uma origem, como eu falei, ou causada pela natureza adâmica, que com certeza, mesmo sendo causada pela nossa natureza, ou velha natureza, a origem, claro, sempre será, né, o diabo, porque foi justamente ele que trouxe, não é? Ou seja, essa condição ao ser humano. Queria pedir para você compartilhar esse vídeo, pessoal, vai ajudar alguma pessoa aí também a assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz e vamos dar continuidade aqui a esse assunto. Como vencer as tentações. O versículo que eu li fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está falando o que ali? Está falando de dependência, né? Sujeitar-se a Deus fala justamente de dependência, não é? Ou seja, quando você fica dependente de Deus, não é? Ou seja, quando você tem uma vida transparente, né, diante de Deus, tá certo? E você procura justamente resolver essa situação, né, diante de Deus, e você procura ser dependente, não é? Por isso que diz aqui, sujeitai-vos a Deus, né?
Ou seja, o inimigo, mas ele diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Quer dizer, quem vai resistir ao diabo? É Deus? Não, quem vai resistir ao diabo é você, entende o que eu estou querendo dizer? Então, e aí ele fugirá de vós. Você observa, para você entender direitinho isso aí, lê o capítulo 4 de Mateus, 4 é 6, está lá. Mas você vai observar direitinho o que eu vou falar aqui para você. Jesus foi tentado na esfera, né? Na esfera, ou seja, nas necessidades básicas do ser humano, não é? Que era, digamos, necessidades básicas e necessidades não básicas, mas de qualquer forma houve ali uma tentação, né, uma tríade ali, ou seja, foi tentado no caso, né, na questão quando o inimigo disse assim, por exemplo, transforma essas pedras em pães. Ali estava o quê? Necessidades físicas. Quais são as necessidades físicas que nós temos? Muitas, dentre elas o sexo, com certeza, é uma necessidade do homem, né? Ou seja, ali está justamente uma raiz, uma causa que o inimigo ele pode atacar a sua vida, entendeu o que estou querendo dizer? Naquele caso era fome, ou seja, Jesus ali estava com muita fome e o inimigo ali ele apresentou, não é dizendo para ele transformar as pedras em pães, ou seja, para ele justamente usar, não é, ou seja, ir de encontro, claro, à palavra de Deus, né? Ou seja, Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, leva Jesus ao pináculo do templo né, e diz, olha, salta daqui. Ou seja, a tentação ali era morte, suicídio. Né? Quantas pessoas não têm sido tentadas, né, pessoal? A gente vê no ano de 2019 e 2020, muitos pastores, né, até padres, tiraram as suas vidas, crentes de uma forma geral, muita gente tirou a sua vida. Isso ali é uma tentação. A tentação para o ser humano tirar a vida, né? Ele perde a vitalidade, a esperança, perde a fé e, enfim, não quero aqui julgar, que aqui não é meu papel, mas o inimigo ele tenta muitas pessoas nessa área. E, enfim, eu não posso dizer de necessidade, mas todo mundo tem essa vontade, né, de ser famoso, de ser notado, não é? Enfim, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, enfim, não é assim, pessoal? As pessoas têm essa sede de aparecer, como diz o povo. E o inimigo ele explorou isso em Jesus, né? Ele disse o seguinte, olha, vê o mundo, não é? Enfim, tudo isso eu te darei, se prostrado tu me adorares, entende? Então muitas pessoas elas conseguem muitas coisas, mas elas fazem pactos e alianças com o inimigo dá, mas depois ele tira a saúde, tira a vida da pessoa, né? Se a gente fosse citar nome aqui, acho que não ia passar o resto do dia aqui, de pessoas, né, que enfim tinham tudo, tinham talento, né, tinha uma boa voz, uma bonita voz, né, mas no final das contas, não é? Eu tenho assim, né, aquela cantora, né, americana, eu não sei dizer bem o nome dela, mas ela todo mundo conheceu, ela fez parte naquele filme o Guarda-Costas, né? Ela, Whitney Houston, eu não sei bem dizer o nome, mas é isso por aí, entende? Aquela menina, aquela cantora, ela tem uma história muito bonita, ela foi criada na igreja, aquela menina era cantora, entendeu? Era uma das vozes mais bonitas, podemos dizer, do mundo, a voz dela era linda, e ela, né, infelizmente enveredou por uma situação bem difícil e foi roubado a sua própria vida, não é? E nós temos aí vários outros casos, no caso Elvis Presley, ele era cantor de igreja, gospel, e enveredou, né? Enfim, uma situação trágica, né? E aí o que acontece? Perdeu também a sua própria vida. E assim sucessivamente, o inimigo ele apresenta o mundo, não é? Para você, apresenta a fama para você, apresenta o poder e a glória, mas depois ele tira tudo de você, não vale a pena, entendeu o que eu estou querendo dizer? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, pessoas aí que abertamente dizem, olha, eu fiz um pacto, mas ele exigiu a minha vida, você vai ver daqui a um tempo. E assim sucessivamente, resumindo, pessoal, o inimigo ele tenta, e ele não dá nada de graça para ninguém, ele pode lhe dar hoje, mas lá na frente ele vai pedir de volta, é assim que ele faz. Então você tem que se submeter a Deus, isso mesmo, resistir ao diabo, né? Ou seja, a parte de resistência é minha, eu que tenho que ter atitude, eu que tenho que resistir, entende? É justo aí a parte mais difícil está aí, porque aí vai entrar a vontade do ser humano, né? Vai entrar justamente essa questão, né, de tomar uma decisão, de ser submisso a Deus, de ser fiel a Ele, não é?
e de rejeitar o mal, não é? Ou seja, aquele convite, aquela atração, não é? Entende? Muitas vezes a pessoa está com a mente já tão envolvida pela fantasia, pelos desejos, né? pela fama ou coisas assim desse tipo, não é? Que aquilo suga a força da pessoa. A pessoa quer até resistir, mas ela não tem forças, entende? E a gente vai mostrar aqui os caminhos para que você possa ter força e sair dessa situação, claro, né? E você viver o projeto de Deus na sua vida. Então, no mesmo versículo diz assim: quando você resiste, o diabo fugirá de vós. Foi o que aconteceu lá com Jesus, né? Ele tentou Jesus 3 vezes, mas Jesus resistiu com a palavra, não é? Ele diz ali na terceira tentação, não é? Quando o diabo diz assim: olha, se tu me adorares, né? Jesus respondeu e disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí a Bíblia diz que o diabo fugiu. Aqui Tiago está dizendo também, né, que se você resistir o diabo, ele fugirá de vocês, entende o que estou querendo dizer? Por que ele foge? Porque ele não achou, digamos, brecha, lugar, a porta foi fechada, entendeu? Então ele não tem autoridade sobre você, porque você fechou a porta da tentação, entende? Em segundo lugar, pessoal, eu posso dizer o seguinte, ó, aqui Mateus 25:41, vigiai. Diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Ou seja, a carne, ele está falando ali de natureza adâmica, natureza carnal do ser humano, entende? Mas aí ele fala vigiai. Por que Jesus não disse assim, por exemplo, orai primeiro? Ele disse vigiai. Porque a pessoa que vigia é aquela pessoa que está atenta, da onde vem a seta, da onde vem o inimigo, da onde vem a tentação, da onde vem o problema, não é? Quem quer me destruir, enfim, aquela coisa toda. Ele está vigiando, então ele está com sensibilidade espiritual, entende? Para perceber e discernir o mal que está para vir sobre ele, entende o que eu estou querendo dizer? Então, Jesus fala em primeiro lugar vigiar, e depois ele diz orai, e orai, não é? Ou seja, orar é você ter intimidade, né, com Deus, entende? Quando você tem essas duas ferramentas, que elas devem andar junto, né? Tem gente que ora muito, ora demais, mas cai rápido. Não tem resistência nenhuma, porque ele não vigiou, entendeu? Tá ali a oportunidade, tá ali a mesa, tá ali a situação, ele entra de cabeça, entende o que estou querendo dizer? E aí o que acontece? Você tem que vigiar, isso mesmo, porque quando você vigia, aí você enxerga diferente as coisas, entende o que estou querendo dizer? E ele é bem claro aqui, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então, geralmente, quando as pessoas entram em tentação é porque ou não vigiou ou não orou. E aí aparece a tentação, justamente nesse espaço, entende, que você deixa. Aí a tentação vai e surge na sua vida. 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sabe o que significa isso? Muita gente se acha, sabe, autoconfiante demais. Falta ali a humildade, né? Falta muitas vezes a pessoa estar consciente, né, que ela tem que permanecer dependente de Deus, que a força não vem dele ou dela, mas vem de Deus para fazer com que ela supere as tentações. Muitas vezes, pessoal, você nem pensou uma coisa nem outra, você vai dormir e ali você não consegue dormir a noite toda. Vem aqueles pensamentos, não é? Geralmente na área sexual, geralmente vem na área financeira. Ó, rapaz, aquele talão de cheque, ó, rapaz, aquela conta que tu controla lá na empresa, rapaz, se tu desviar tanto, ninguém vai perceber, porque o volume é muito alto. E coisas assim acontecem na vida do ser humano. O ser humano vai sendo tentado, e aí o que acontece? Ele vai dando, como diz o Matuto, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e quando ele menos esperar, pessoal, ele já está totalmente enrolado. Uma coisa, eu lido muito com discipulado, eu sempre digo, né? Eu sempre digo, principalmente para jovens, ó, fuja do ambiente em que você está sendo tentado. Ninguém é tentado assim do nada, não é? Entende? A tentação sempre existe um ambiente no qual você é tentado, não é? Tipo assim, eu sempre falo para os jovens assim, tipo, você tem uma namorada, não fique sozinha com ela no quarto não, porque meu filho é gasolina e fogo ali, não tem para onde ir não, não tem para onde ir não, você não tem para onde ir, entendeu? Então evite, né?
Evite estar no quarto com a namorada, se você é servo de Deus, entende? Porque vai surgir um momento, vai surgir os hormônios, né? Tem momentos que os hormônios, eles quando vêm, é uma fera, é um leão. Ele vem mesmo para lhe dominar, lhe governar, e se você não tiver cuidado, você já está ali, já, não é? Já está envolvido completamente e você muitas vezes, não é? Você gera situações que até você mesmo duvida, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, fugir dos ambientes, não é? Está certo? Por exemplo, você é uma pessoa que entrou agora na fé, você tinha aquele ambiente, não é? Que sempre você estava ali, digamos assim, por exemplo, você sabe do que eu estou me referindo. Não vou estar aqui citando, porque seria tanta coisa, pessoal, e eu não vou estar aqui citando, não. Mas você sabe os ambientes que você, se você for, você será tentado, não é? Então evite esses ambientes, evite esse território, porque agora você é uma nova criatura, não é? E você tem que lutar justamente para que você vença, não é? Como diz a palavra, resistir o diabo, resistir às tentações, não é? Às vezes, certas amizades, não é? Eu me lembro que há mais de 40 anos atrás, eu vim, tinha 18 anos, mas 18 e alguns meses, tinha amigos e tudo aquela coisa toda, e eu procurei me afastar, pessoal, porque do outro lado daqui eu já arrumei vários amigos, né, enfim, com costume diferente, atitude diferente, pensamento diferente, a cabeça diferente, entende? E os de lá, se eles quiserem vir para cá, serão bem recebidos, com certeza, não me tornei inimigos deles, não me tornei, mas procurei me afastar, entendeu? Procurei me afastar. Todo final de semana a gente tinha aquelas biritas e bebia, aquela coisa toda, etc, etc. E eu procurei evitar, porque aquilo seria uma tentação para mim. Entende o que eu estou querendo dizer? E assim sucessivamente, cada um tem o seu calo no sapato, é ou não é, pessoal? Outra coisa, né? A mente, na nossa mente, acho que as maiores tentações vêm pela mente, né? Ou seja, pelos olhos, né? Os olhos são, né? Ou seja, a alma enxerga pelos olhos, né, os nossos olhos, aí vai para a mente, aí começa a trabalhar ali, né? Parece que foi Agostinho que disse assim: você não pode impedir uma ave de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-la de fazer um ninho na sua cabeça. É verdade, né? Ou seja, vem os pensamentos e tal, você procura fazer uma higiene mental, se conectar com outras coisas, né? Entende? Augusto Cury, ele diz que a gente tem 8 segundos para mudar de pensamento, né? Às vezes a pessoa fica com aquele pensamento martelando na cabeça do matuto, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, termina aquilo gerando uma força no seu corpo, na sua mente, e termina movendo aquela pessoa, muitas vezes, né? Para desobedecer a Deus, entende? Porque ela está num ambiente, ela não está num ambiente, mas alguma coisa está na sua mente que está ali provocando, que está ali tentando, que está ali iludindo, que traz uma fantasia, traz um engodo e pode até cauterizar, né, a sua mentalidade espiritual. E você pode ser enganado. É tipo a Naja da Índia, primeiro ela faz o seguinte, ela encanta a pessoa, e segundo ela dá o bote. Da mesma forma é o inimigo, né, com a nossa alma, não é? Ou seja, nós somos frágeis, mas também não podemos dizer que nós somos fracos. Não tem aquela a carne é fraca, porque é fraca, eu sou fraco. Você não é fraco. Você é fraco quando você não entende aquilo que a palavra diz. Você é forte, né? E a palavra de Deus está em você, Cristo está em você, entende? Então você não é fraco como você diz que é fraco. A fraqueza que as pessoas ficam dizendo, eu sou fraco, é porque as pessoas já estão se dando por vencida, entende? Você pode todas as coisas em Cristo que há de te fortalecer. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Era para eu ter falado no início, mas em quinto lugar, procure ajuda, isso mesmo, né? Todo cristão tem um pastor, né? Todo cristão tem um pastor. Procure ajuda com o pastor, procure ajuda com seu discipulador, se sua igreja trabalha com discipulado, coisa assim desse tipo. Se aproxime de alguém, né? Principalmente do mesmo sexo, entende? Pelo menos é o que a gente ensina, é o que a gente faz, é o que a gente segue esse estilo de discipulado, não é?
Ou seja, você está passando por um problema, não tente vencer só, desabafe com alguém, converse com alguém, não é? Com o seu discipulador, com o seu pastor, se aproxime de alguém que tenha condição de lhe orientar, né? De ensinar algo para que você saia dessa situação, além desse vídeo, claro, e entenda que é você que tem que fazer por onde, né? Para você não voltar justamente ao, né? Como diz a palavra, né? Não voltar novamente para a lama, entende? Você tem que lutar e você tem que entender que você tem que fazer sua parte. Deus faz a parte dele e você, claro, vai ter que fazer a sua parte. Muitas vezes, não é para você crescer, né? Ou seja, a tentação, muitas vezes, ela tem um ponto positivo e o negativo, né? Mas muitas vezes ela tem o seu ponto positivo também, que é para você crescer, não é? Ou seja, é para que você se... Não é que para você ceder, não entenda isso, entende? Não é para você ceder à tentação, mas é para você crescer. Como é que você cresce? Vencendo, não é? E outra coisa, entenda o seguinte, que você vence em uma e vem outra, e sempre vai vir tentações, né? Enfim, o solteiro ele tem uma ilusão muito grande, ele acha que só o solteiro é tentado, principalmente naquela questão, né, da área sexual. Não, senhor, a tentação vem para o casado, para o solteiro, vem pro... Enquanto você estiver vivo, meu filho, viu, você está sendo sujeito a ser tentado, não é? Mas a palavra diz que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Eu quero deixar aqui um versículo para os jovens, né, que diz que eu sou fraco, a carne é fraca, e coisas assim desse tipo, não é? Em 1 Epístola de João 2,14, a parte B, né? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Observe só que não diz que você vai vencer, não, diz que você já venceu, entende? Você já venceu o maligno, não é? Entende? Ou seja, você já venceu o tentador. Tá bom, pessoal? Se você puder, compartilhe esse vídeo, não é? Marque alguém e não esquecer de assinar o canal. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.